Olá, muito boa tarde. Neste Hangout de hoje, nós vamos falar sobre o que vem a ser alma, corpo, espírito e, consequentemente, alma. Alma é um termo derivado do hebraico nefesh, que significa vida ou criatura. É também do latim animo, que significa o que anima. Na religião, possui grande importância, sendo motivo de haver capacidade ao indivíduo a fazer e viver coisas e momentos complexos. Foi discutida e citada na filosofia. Almas e religiões. Cristianismo. É pela palavra alma, e pela palavra alma entendo uma essência imortal, contudo criada, que lhe é das duas a parte mais nobre. A definição de alma para João Calvino. João Calvino, o fundador do calvinismo, defendeu que o espírito e a alma são distintos e que ela é imortal. Segundo a Bíblia, a alma pode perder-se, ser salva e existir após a morte do corpo. Ela também é citada como a fonte de todas as sensações e sentimentos humanos, além de ser a responsável da comunhão humana com Deus. Teosofia. Na teosofia, a alma é associada ao quinto princípio do homem, Manas, a alma humana ou mente divina. Manas é o elo entre o espírito, a dia de Atman Buddhi, e a matéria, os princípios inferiores do homem. Assim, a constituição cétupla do homem, aceita na teologia, adapta-se facilmente a um sistema com três elementos: espírito, alma e corpo, sendo a alma o elo entre o espírito e o corpo. Ciência moderna. De uma forma geral, a ciência moderna estuda o homem sem fazer referências a uma alma imaterial, uma vez que, se existe, não pode ser observada nem medida pelos instrumentos atuais. Apesar disso, alguns cientistas têm tentado encontrar evidências da existência e da natureza da alma humana. Muitas das pesquisas científicas nesse assunto vão em direção das experiências de quase morte, porém não existem provas conclusivas para a ciência moderna de que realmente os pacientes saíram do próprio corpo ou se sofreram de alucinações. Há também alguns cientistas, como Lance Stevenson e Brian Weiss, que conduziram estudos de casos sobre crianças narrando experiências anteriores ao nascimento e que poderiam sugerir uma possibilidade de reencarnação, portanto, existência da alma. Embora não tenham demonstrado pelo processo científico como isto poderia ocorrer. Neurociência. A neurociência é um termo que reúne as disciplinas biológicas que estudam o sistema nervoso. Muitas descobertas da neurociência trazem intrigantes fatos a respeito da mente. Calosotomia completa. O estudo de pessoas que tiveram os dois hemisférios cerebrais separados, o que se chama de calosotomia, resultado de cirurgia para tratar casos graves de epilepsia ou devido a traumatismos ou derrames, tem trazido importantes implicações para o entendimento do funcionamento da mente. Os hemisférios direito e esquerdo são, em muitos aspectos, simétricos. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério direito controla o lado esquerdo, e as funções mentais são distribuídas nos dois. No entanto, na maioria das pessoas, algumas funções mentais são mais concentradas no hemisfério esquerdo, linguagem, raciocínio linear, enquanto outras são mais concentradas no direito. Emoções intensas, intuição espacial do próprio corpo, expressão emocional no rosto. Embora essas funções não sejam exclusivas de cada hemisfério, além disso, o campo visual esquerdo de cada olho é recebido pelo hemisfério direito e o campo visual direito é recebido pelo esquerdo. O corpo caloso permite a comunicação entre os dois hemisférios. Ocorre que nos pacientes que tiveram seu corpo caloso completamente dividido, calosotomia, os hemisférios perdem a comunicação entre si, embora com o tempo o cérebro tenda a encontrar outras maneiras de estabelecer comunicação entre os dois hemisférios, através de outras conexões nervosas que existem no cérebro, além do corpo caloso. Com isso, o hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo e é especializado na linguagem, passa a funcionar de modo separado no hemisfério direito.
que controla o lado esquerdo do corpo e é especializado nas emoções. Embora o hemisfério direito não tenha acesso aos centros de linguagem e, portanto, não possa falar, ele pode rearranjar cartas com letras dispostas numa mesa, com a mão esquerda, por exemplo. Em um estudo, a um sujeito que havia sofrido calosotomia foi perguntado sobre qual é a sua profissão ideal. Verbalmente, ou seja, usando o hemisfério esquerdo, o paciente respondeu que ele gostaria de ser desenhista. No entanto, com a mão esquerda, isto é, usando o hemisfério direito, ele rearranjou as letras formando as palavras corrida automobilística, car race, em inglês, sem que seu hemisfério esquerdo, o que fala, tivesse consciência disso. Roger Sperry, numa pesquisa com pacientes com o cérebro dividido, relata que quando foi mostrada ao hemisfério direito do paciente por meio de óculos especiais que bloqueiam o campo visual direito de cada olho, uma foto de uma pessoa familiar. A mão esquerda apontou a primeira letra do nome desta pessoa, embora o paciente dissesse ao hemisfério esquerdo que não via foto alguma e que tampouco movia o braço esquerdo. Quando uma foto do próprio paciente foi mostrada ao hemisfério direito, o paciente respondeu com reações emocionais, tais como gargalhadas e sorriso autoconsciente. Além de frases emocionais simples como "oh, não, oh, Deus", o hemisfério direito também respondeu com um polegar para cima ou para baixo, de modo socialmente correto, para fotos de personalidades famosas, tais como Winston Churchill e Hitler. Tudo isso com o paciente dizendo, seu hemisfério esquerdo, que não via foto nenhuma. O hemisfério direito do cérebro, funcionando independentemente e isolado do esquerdo, demonstra inteligência. Ele pode perceber, analisar, lembrar e realizar raciocínio complexo, compreender emoções e expressá-las, demonstrar conhecimento cultural e responder criativamente a novas situações. Essas pesquisas mostram que, em alguns casos de cérebro dividido, o cérebro gera o que parece ser duas consciências separadas. A pesquisa sobre pacientes com cérebro dividido levou o neurocientista e ganhador do Prêmio Nobel, Roger Sperry, a concluir: tudo o que vimos indica que a cirurgia deixou essas pessoas com duas mentes distintas, isto é, duas esferas separadas de consciência. O que é experimentado no hemisfério direito parece estar totalmente fora do âmbito do que é experimentado pelo hemisfério esquerdo. Uma das consequências mais dramáticas e evitadas da calosotomia é a síndrome da mão alheia. Uma das mãos ganha vontade própria, em geral a esquerda, após a cirurgia e se opõe ao que o paciente deseja, desejando o que a mão direita faz, conflito intermanual. Por exemplo, tarefas como abrir uma porta com a mão direita é desfeita pela esquerda. Ao se vestir, a mão esquerda pode se opor e luta para tirar a roupa, que a mão direita, por sua vez, luta para colocar. Em outro caso, a mão esquerda, hemisfério direito, de um paciente preferia alimentos diferentes e até mesmo programas de televisão diferentes, intervindo contra a vontade expressa pelas ações da mão direita, que é verbalizada pelo paciente. Há ainda o caso de um paciente cuja mão esquerda se opunha sempre que o paciente tentava acender um cigarro e fumar. A mão esquerda frequentemente arrancava o cigarro ou o isqueiro e os atirava longe. Outro caso relatado é de um paciente cuja mão estranha apalpava o seio de todas as mulheres que se aproximavam dele, provocando um grande constrangimento para ele. Continuando. De acordo com algumas ideias ateístas, esses estudos científicos colocam sérias questões ao dualismo, pois seus resultados parecem inconciliáveis com a ideia da existência de uma alma individual, isto é, indivisível, independente do cérebro, já que fornecem fortes evidências de que uma divisão física do cérebro produz como que duas almas diferentes que possuem propósitos, gostos, opiniões, personalidades e pensamentos diversos. Embora compartilhem lembranças de fatos anteriores, a separação dos hemisférios
se a mente se torna duas mentes ao nível físico do cérebro dividido em dois. Como não concluir que, durante o momento da morte física do cérebro e a ruptura cada vez maior das conexões neuronais, o que chamamos de mente se multiplica em inumeráveis mentes, cada vez mais dispersas, até que todas as conexões se desfazem. Porém, do ponto de vista de defensores da alma, isto implica apenas no resultado de um efeito fisiológico do corpo. Sendo o corpo o invólucro temporário da alma, esta fica sujeita a condições, a condições esta fica sujeita a condições que este lhe oferece para se expressar, sendo a alma do ser humano condizente com seu grau de evolução. Esta também não é perfeita e está sujeita às suas vontades, enquanto no corpo, seguindo os princípios do livre-arbítrio e também às suas limitações, acontecimentos como estes podem ser parte de processos reencarnatórios, segundo os princípios da reencarnação, e também simplesmente explicados com o fato de o corpo ser a dualidade de emoção e raciocínio, se o seu cérebro, órgão condutor e comandante do sistema nervoso, está dividido, o corpo fica passível de suas consequências. O fato de aparente duas consciências surgirem nada mais é do que o emocional e o racional, que normalmente trabalham em conjunto, quando não em harmonia, mas em acordo quando um supera o outro. Nesse caso, ficam totalmente separados, expondo talvez coisas que um deixava escondido do outro, quando expresso na atitude do ser humano alvo da calosotomia. História evolutiva do conceito. Chegou a uma altura na história da humanidade em que o homem começou verdadeiramente a assumir a existência de uma alma. A alma sempre foi motivo de controvérsia entre as diferentes denominações religiosas e crenças, mesmo porque nunca foi totalmente compreendida, explicada ou observada. Antes que o homem concluísse que a possibilidade de uma alma em evolução em conjunto com a mente de um indivíduo e com a paternidade de um espírito divino, julgou-se que ela residia em diferentes órgãos físicos, nos olhos, no fígado, nos rins, no coração e posteriormente no cérebro. Os selvagens associavam a alma ao sangue, à respiração, às sombras e aos reflexos do seu eu na água. Mais tarde, os hindus conceberam o Atman. Os mestres hindus realmente aproximaram-se de uma avaliação da natureza e da presença de um espírito, mas houve uma palavra provável quando não distinguiram a copresença da alma em evolução potencialmente imortal. Os chineses, contudo, reconheceram dois aspectos num ser humano, o Yang e o Yin, a alma e o espírito. Os egípcios e muitas tribos africanas também acreditavam em dois fatores, o Ka e o Ba, e não acreditavam geralmente que a alma fosse pré-existente, apenas o espírito. Os antigos habitantes das terras que circundavam o Vale do Nilo acreditavam que todo indivíduo favorecido tinha recebido a nascença, ou pouco depois, um espírito protetor, a que chamavam Ka. Eles ensinavam que esse espírito guardião permanecia com o sujeito mortal ao longo da vida e que passava antes dele para o estado futuro. Nas paredes de um templo em Luxor, onde está ilustrado o nascimento de Amenófis III, o pequeno príncipe está retratado nos braços do deus do Nilo e próximo a ele está uma outra criança idêntica ao príncipe na aparência, que é o símbolo daquela entidade, a que os egípcios chamavam Ka. Essa escultura foi terminada no 15º século a.C. Julgava-se que o Ka era um gênio de espírito superior que desejava guiar o mortal ligado a ele em caminhos melhores na vida temporal. Porém, mais especialmente, ele desejava influenciar a sorte do sujeito humano na próxima vida. Quando um egípcio desse período morria, era esperado que o seu Ka estivesse aguardando por ele do outro lado do grande rio. A princípio, supunha-se que apenas os reis tivessem Kas, mas afinal acreditou-se que todos os homens retos possuíam-nos. Toda esta rica ideologia cresceu, fomentando as raízes que derivaram posteriormente nos conceitos atuais da alma, base de muitas religiões cujos seguidores acreditam possuir almas, ou serem acompanhados por elas e mesmo até serem eles próprios as almas. Corpo.
Ah, equivalente à palavra hebraica bshir e à palavra grega sarx, utilizadas na escritura, diversas vezes traduzidas também como carne, Êxodo 30, 32, Gênesis 9, 4. Em anatomia, um corpo é o conjunto das várias partes que compõem um animal após sua morte. O corpo é considerado um cadáver no ser humano, também chamado soma. Do grego, transliterado, é considerado como organismo material abstraído de suas funções psíquicas, de onde provém o conceito de somatização de algumas doenças, e em biologia engloba o conjunto dos tecidos vivos que perpetuam a espécie e a mantém viva. Nos insetos e outros artrópodes, o corpo é normalmente dividido em cabeça, tórax e abdômen. Os termos equivalentes nas plantas são corpo para as plantas com órgãos diferenciados, ou talo para as restantes. Espírito. A palavra espírito apresenta diferentes significados e conotações diferentes, a maioria deles relativos a uma substância não corpórea, em contraste com o corpo material. A palavra espírito é muitas vezes usada metafisicamente para se referir à consciência ou personalidade. As noções de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também se sobrepõem como tanto contraste com o corpo, e ambos são entendidos como se sobreviver à morte do corpo na religião e ocultismo. E espírito também pode ter o sentido de fantasma, ou seja, uma manifestação do espírito de uma pessoa falecida. O termo também pode se referir a qualquer incorpóreo ou ser material, tais como demônios ou divindades no cristianismo, especificamente a questão do Espírito Santo, embora com um S maiúsculo, vividos pelos discípulos no Pentecostes. Etimologia. A palavra espírito tem sua raiz etimológica do latim spiritus, significando respiração ou sopro, mas também pode estar se referindo a coragem, vigor e finalmente fazer referência à sua raiz no idioma pie ou pies ou spe, space, soprar. Na Vulgata, a palavra em latim é traduzida a partir do grego pneuma. Em hebreu, ruach, e está em oposição ao termo ânima, traduzido por psique. A distinção entre a alma e o espírito somente ocorreu com a atual terminologia judaico-cristã. Exemplo, grego psique versus pneuma, latim ânima versus espíritus, e hebreu ruach, ou ruach, versus neshama, ou nefesh, ou ainda neshama, da raiz neshma, respiração. A declaração do apóstolo Paulo nas Escrituras de que o espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros expressa claramente que a alma e espírito são coisas distintas. 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra espírito costuma ser usada em dois contextos, um metafísico e outro metafórico. Cristianismo. Não há uma única opinião sobre a natureza do homem entre os cristãos, enquanto certos ramos do cristianismo defendem que corpo e espírito são partes integrantes do homem e que este último separa-se em caso de morte para receber sua recompensa, céu ou inferno, segundo as obras praticadas em vida. Outros defendem que o homem é uma unidade indivisível de corpo, mente, alma e espírito, e que este último é somente um vento ou fôlego de vida soprado por Deus nas narinas do homem na criação, Gênesis 2:7, e que não possui em si qualquer inteligência ou emoção após a morte, Eclesiastes 9:5 aos 6 e 10. Alcançado o ser, sua recompensa, vida eterna ou morte eterna, é em carne e osso. Filosofia. Espírito é definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais. Ele é frequentemente considerado como um princípio ou essência da vida incorpórea, religião e tradição espiritualista da filosofia, mas pode também ser concebida como um princípio material, conjunto de leis da física que geram nosso sistema nervoso. Na antiguidade, o sopro e o que ele portava, o som, a voz, a palavra, o nome, continha vida, seja em protótipo, em essência ou em potência mítica. No tronco judaico-cristã das religiões, disse que Deus soprou o barro para gerar o ser no homem,
e dar um nome aos seres vivos ou não, emitir o som do nome, isto é, chamar por um nome, imitar as vozes, animais, mimetizá-los, fazer do nome onomatopeia, apresentar-lhes na língua, dar-lhes uma palavra que lhes chame, etc. Fazer soar pela emissão do sopro vocal significava possuir, ter o que é deles, a carne, a voz, isto é, ser-lhes o proprietário. Assim disse também que, ao dar nomes aos animais, o homem ancestral tomou deles a posse, tomou deles algo, deu-lhes a representação, o espírito. Nos contos míticos, emitir um som significa chamar pelo ser que atende a tal som. Assim, o gênio da lâmpada de Aladim, das Mil e Uma Noites, aparecia quando Aladim esfregava a lâmpada maravilhosa, assim emitindo um ruído ou som que era exatamente o nome do gênio encarcerado. Em política, diz-se do espírito das leis expresso na Constituição, e o termo espírito das leis vem de Montesquieu, que escreveu um livro sobre este título, no qual ele descreve o sistema tripartite de repartição dos estados, corpo e espírito. Em diferentes culturas, o espírito vivifica o ser no mundo. O espírito também permitiria ao ser perceber o elo entre o corpo e a alma. Entretanto, muitas vezes espírito é identificado com alma e vice-versa, sendo utilizados de forma equivalente para expressar a mesma coisa. Segundo a teoria dualista de Descartes, o corpo e o espírito são duas substâncias immiscíveis, cada qual com uma natureza diferente. O espírito pertenceria ao mundo da racionalidade, res cogitans, enquanto o corpo às coisas do mundo com extensão, res extensa. Isto é, ao mundo das coisas mensuráveis. Descartes acreditava que a função da glândula pineal seria unir a alma, espírito ao corpo. Sua visão do ser humano era mecanicista. O corpo era tratado como uma máquina de grande complexidade, pensava em partes separadas no que ligaria, o que com o que, qual seria a função de cada parte em suas relações, etc. Para algumas tradições religiosas, a morte separa o espírito do corpo físico, e a partir daí o espírito passa a ser somente da esfera espiritual. Para estas, a morte parece não encerrar a existência de cada ser particular. Psicologia. Em psicologia, o espírito designa a atitude mental dominante de uma pessoa ou de um grupo e motiva-o a fazer ou a dizer coisas de um determinado modo. Espiritologia. De acordo com a espiritologia ou psicologia espiritual, o espírito é o corpo psíquico que entra em contato com a quarta dimensão ou mundo astral, local onde não existem problemas de espaço, distâncias ou de tempo. Segundo esta corrente, o ser humano pode entrar em contato com outros lugares ou até outras épocas, sendo que alguns pesquisadores, como o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, acreditavam que os problemas do mundo contemporâneo não eram regidos apenas pelas pessoas fisicamente, mas também psiquicamente, utilizando o mundo astral como meio de intervir no mundo terrestre. Outros espíritos na Bíblia. Na Bíblia, a expressão espíritos também se refere aos anjos que se rebelaram contra Deus. Apocalipse 12, 7 a 9. Na tradição judaico-cristã, são também chamados de anjos decaídos ou demônios. Eles subordinaram-se à liderança de um anjo rebelde que foi proeminente na hierarquia angélica, comumente denominado por Satanás e Diabo. Segundo a Bíblia, estes anjos decaídos teriam grande força e influência sobre a mente e o modo de viver dos humanos. Segundo a Coríntios 11, 14 e 15. Operam grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, Apocalipse 13, 13, teriam capacidade de se incorporar em humanos e em animais e possuí-los, possessão. No Novo Testamento, o uso do termo demônio, em grego daimonium, é limitado e específico em comparação com as noções dos antigos filósofos e o modo em que esta palavra era usada no grego clássico. Originalmente, o termo daimonium designava as divindades que podiam ser boas ou ruins. Para um estudo mais acurado do termo, veja Spinelli e Miguel, Sócrates e o seu daimonium. Em questões fundamentais da filosofia grega, São Paulo, Loyola, 2006, páginas 108 ao 128. Espiritismo. Segundo a doutrina espírita, o espírito é a individualização do princípio inteligente do universo,
Quando encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano, é chamado de alma. Nesta situação, alma e espírito são as mesmas coisas. A reencarnação, segundo o Espiritismo, é o processo de autoaperfeiçoamento por que passam todos os espíritos. Para os espíritas, o estado natural do espírito seria o de liberdade em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnado. Nesta situação, o espírito mantém a sua personalidade e suas características individuais. Também, segundo a doutrina espírita, a interação do espírito com o cérebro se dá através do perispírito. Este conecta a vontade que nasce no espírito com o estímulo que direciona o cérebro. Para designar um espírito específico, os espíritas utilizam a inicial em maiúsculo, como, por exemplo, o espírito Emmanuel. Teosofia. Na teosofia, o espírito é associado aos dois princípios mais elevados do homem, a dia de Atman Buddhi, a essência imortal do homem. Cadáver. Cadáver é o nome dado a um corpo após a sua morte, enquanto este ainda conserva parte de seus tecidos. Após a decomposição de todos os órgãos, músculos e tecidos, o mesmo passa a ser denominado como ossada. O termo carcaça é aplicado para se referir ao corpo de animais, vertebrados e insetos mortos. Etimologia. A palavra cadáver, segundo a etimologia popular, teria origem na inscrição latina caro data vermibus, carne dada aos vermes, que supostamente seria inscrita nos túmulos. Na verdade, não se encontrou até hoje nenhuma inscrição romana deste gênero. Os etimologistas defendem que a palavra deriva da raiz latina cado, que significa caído. A favor desta teoria está o fato de Santo Isidoro de Sevilha referir que o corpo deixa de ser cadáver a partir do momento em que é sepultado. Então, ficamos aqui com essa definição de alma, corpo, espírito e cadáver, né? Até um próximo hangout. Obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Ou se sofreram de alucinações. Há também alguns cientistas, como Lance Stevenson e Brian Weiss, que conduziram estudos de casos sobre crianças narrando experiências anteriores ao nascimento e que poderiam sugerir uma possibilidade de reencarnação, portanto, existência da alma, embora não tenham demonstrado pelo processo científico como isto poderia ocorrer. Neurociência. A neurociência é um termo que reúne as disciplinas biológicas que estudam o sistema nervoso, muitas descobertas da neurociência do corpo. Ela também é citada como a fonte de todas as sensações e sentimentos humanos, além de ser a responsável da comunhão humana com Deus. Teosofia. Na teosofia, a alma é associada ao quinto princípio do homem, Manas, a alma humana ou mente divina. Manas é o elo entre o espírito, a dia de Atman Buddhi, e a matéria, os princípios inferiores do homem. Assim, a constituição cétupla do homem, aceita na teologia, adapta-se facilmente a um sistema com três elementos, espírito, alma e grande importância, sendo motivo de haver capacidade ao indivíduo a fazer e viver coisas e momentos complexos. Foi discutida e citada na filosofia. Almas e religiões. Cristianismo. Pela palavra alma entendo uma essência imortal, contudo criada, que lhe é das duas a parte mais nobre. A definição de alma para João Calvino. João Calvino, o fundador do calvinismo, defendeu que o espírito e a alma são distintos e que ela é imortal. Segundo a Bíblia, a alma pode perder-se, ser salva e existir após a morte. Olá, muito boa tarde. Neste hangout de hoje, nós vamos falar sobre o que vem a ser alma, corpo, espírito e, consequentemente, alma. Alma é um termo derivado do hebraico nefesh, que significa vida ou criatura. É também do latim animo, que significa o que anima. Na religião, possui corpo, sendo a alma o elo entre o espírito e o corpo.
Ciência moderna. De uma forma geral, a ciência moderna estuda o homem sem fazer referências a uma alma imaterial, uma vez que, se existe, não pode ser observada nem medida pelos instrumentos atuais. Apesar disso, alguns cientistas têm tentado encontrar evidências da existência e da natureza da alma humana. Muitas das pesquisas científicas nesse assunto vão em direção das experiências de quase morte, porém não existem provas conclusivas para a ciência moderna de que realmente os pacientes saíram do próprio corpo.